Pessoal, eu tô com a outra prova, tá? Do concurso de Itapuá aqui, que tem questões diferentes de matemática da prova que eu já tinha resolvido anteriormente. Então eu vou resolver agora essas outras 6 questões aqui dessa outra prova, tá? Então pode ser, se as suas questões não foram lá daquele primeiro vídeo que eu gravei, pode ser que seja desse aqui, tá? Então vamos lá, ó. A primeira questão, ele tá te perguntando assim, ó, qual é o resto da divisão desse número aqui, né, por 5, tá? Pessoal, você nem precisava fazer essa divisão, tá? Por quê? Olha só, múltiplos de 5, se eu estou dividindo por 5, concorda que os múltiplos de 5 é 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Ou seja, olha os finais aqui, ó. Os múltiplos de 5, ou ele vai terminar em 0, ou ele vai terminar em 5. Só existem essas duas opções. Então, quando você divide um número por 5, se der uma divisão exata, ele vai terminar ou em 0 ou em 5, tá? Qualquer número diferente desse, é só você fazer a diferença para o 5. Por exemplo, esse número aqui, ó, ele termina com 8, o final dele é 8. Então, não importa lá qual que eu faça a divisão aqui, lá no final, o dígito final, o resto, vai dar 8. Quando eu fizer a divisão por 5, vai dar o quê? Vai dar 5 aqui embaixo e vai sobrar 3, ó, né? Então, não importa o que venha antes aqui. O que importa é que o último dígito é 8. E quando eu divido 8 por 5, o resto é 3. Então, não importa o resto lá. Por exemplo, se fosse 8 dividido por 5, o resto seria 3. Se fosse 18 dividido por 5, daria 3 aqui, que dá 15, ó, sobra o resto 3. Se fosse 28 dividido por 5 dá 5, né, que dá 25, sobra resto 3. Ó. Então, repare que é sempre resto 3. Por quê? Porque é o que falta para chegar em 8. Tá? Então, pode ser 28, 38, 48, 58, 68, 78. Não importa, qualquer número que o final seja 8, quando for dividido por 5, o resto é sempre 3, tá? Então, aqui ficava nessa prova aqui, né, ficava a alternativa A, ó, o resto é 3, tá? Vamos ver a próxima questão aqui, ó. A próxima questão, 14. Ele fala que o ciclista pedala em velocidade constante de 24 km por hora e demora 30 minutos. Então, vamos lá, ó. Eu tenho a velocidade e o tempo. Ele fala que quando ele anda a 24 por hora, ele demora 30 minutos. Aí ele falou que agora ele precisa chegar em 20 minutos. Qual que é a velocidade que ele vai precisar andar, né? Isso aqui é uma regra de 3. Então, a regra de 3 a gente resolve assim, ó. X igual, passa o traço da divisão aqui, o número que está junto com o X já vai para cima, aqui, ó, 24. E agora vamos analisar esses dois números aqui, ó. O 20 e o 30 é maior, então ele recebe o sinal do mais e o 20 recebe o sinal do menos. Olha só, se eu andava a 24 por hora, demorava 30 minutos, agora eu quero fazer em 20 minutos, ou seja, eu quero chegar antes. Se eu quero chegar antes, eu preciso aumentar a minha velocidade, né? Então vai um sinalzinho de mais aqui no X, ó. E aí agora quem está com o mesmo sinal do X vai para cima, que nesse caso é o 30, e quem está com o sinal diferente vai para baixo, no caso o 20. Eu já posso cancelar esse 0 com esse 0 aqui, ó. Eu posso simplificar o 24 com 2 aqui, que dá 12, e aí eu só preciso resolver 12 vezes 3, que é igual a 36. Né? Ou seja, ele precisa andar agora 36 km por hora para chegar em 20 minutos lá, né? Fazer o trajeto dele em 20 minutos. Né? A próxima questão fala o seguinte, ó, uma universidade realizou 80 defesas de TCC em determinado semestre. 35% dessas defesas, os trabalhos foram avaliados com nota máxima, então, ou seja, 35% desses 80 aqui recebeu nota máxima. E o total de bolsas de incentivo concedidas a esses estudantes com nota máxima foi de R$560 mil. Considerando apenas os estudantes que receberam a nota máxima, o valor médio da bolsa concedida por estudante foi de quanto? Então vamos lá, primeiro a gente tem que calcular quanto que é 35% de 80. Então vamos lá, eu tenho aqui 80, 35% eu posso fazer assim, ó, 10%, mais 10%, mais 10% e mais 5%. É bem fácil, ó. 10% basta eu andar uma casa com a vírgula tá aqui, né? Ou se fosse 80 aqui, né? Vou andar uma casa com a vírgula, vai dar 8. Ó. Então 10% é 8, 10% é 8 e 5% é a metade de 8, né? Que no caso é 4. Somando aqui, ó, 8 vezes 3 dá 24, 24 mais 4 dá 28. Então 28 estudantes receberam a nota máxima. E aí, como eu tenho que dividir 560 mil para esses estudantes, é só eu pegar o 560 mil e dividir por 28, ó. Vai dar 2, né, que dá 56, ficou o resto 0,
E aí eu tenho que baixar mais 1, 2, 3, 4 zeros. Então eu vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 zeros. Ou seja, cada um vai receber aproximadamente 20, aproximadamente não, né? Exatamente 20 mil reais aqui, ó. Nessa prova ficou na letra D a alternativa correta, tá? Próxima questão aqui é uma questãozinha de conjuntos, ó. Ele falou que 7 mil computadores, né, então já é bom anotar essa informação aí, ó. Tem um total de 7 mil computadores. Foram avaliados após 2 anos de uso. Constatou-se que 2.400 apresentavam problemas de teclado, 1.800 apresentavam problemas de tela e 3.000 não apresentavam nenhum dos problemas. Então vamos lá, ó. Eu tenho dois universos aqui, ó. Eu tenho o pessoal que deu problema no teclado, né? Teclado, e o problema na tela, tá? São esses dois universos aqui. Só que ele falou que 3.000 não teve problema nenhum. Então, ou seja, eu só tenho aqui um total de 4.000 que deu problema em algum dos dois itens ou nos dois itens ao mesmo tempo, né? Como é que eu sei aqui, ó, quantos que deu problema nos dois, no teclado e na tela? É só você somar, ó. Eu tenho 2.400 que deu problema no teclado e eu tenho 1.800 que deu problema na tela. Se eu somar tudo aqui, ó, vai dar 4.200. Só que só tem 4.000 computadores que deram problema. Então, como somando os dois dá 4.200, significa que aqui no meio, ó, eu tenho o número 200, ou seja, 200 computadores deu problema nos dois, no teclado e na tela. E aí ele está perguntando quantos computadores apresentaram problema somente no teclado, ó, somente no teclado. Ele falou que 2.400 deram problema no teclado, só que ele quer somente no teclado. Então, como é somente no teclado, seria só essa região aqui, ó, só essa região aqui, sem pegar essa interseção aqui da tela. Então, como ele falou que no teclado é 2.400, eu preciso descontar esses 200 aqui que faz parte da interseção com a tela. Então, sobrou só 2.200 aqui, né? Porque se eu somar o 2.200 com o 200, ó, daí vai dar os 2.400, que é o total da tela do teclado aqui, né? Mas então a resposta correta é a letra E aqui, ó. 2.200 foi o que apresentou problema somente no teclado, tá? Próxima questão. Questão 17. Ele fala assim, ó, um comerciante recebe um salário fixo de R$ 1.500, além de uma comissão de 12% sobre o valor total das vendas que realiza. Em determinado mês, ele conseguiu vender R$ 8.000 de mercadorias. Qual que foi o salário dele, né? Então, vamos calcular quanto que foi a comissão dele. Ó. Ele vendeu R$ 8.000, recebeu 12%. 12% a gente pode fazer como 10%, mais 1%, mais 1%. 10% é 800, 1% é 80. Então fica bem fácil, ó, de a gente calcular quanto que é os 12%. Basta você somar aqui, ó, vai dar 16, vai dar 960 de comissão, mais os 1.500 de salário fixo que ele recebe, né? Então ele recebeu um total aqui, ó, de R$ 2.460 aqui, ó, letra C, tá? 2.460. A última questão dessa prova, ó, ele fala o seguinte: um produto teve seu preço de venda aumentado em 30% no período de janeiro a abril. Então vamos lá, ó, de janeiro até abril, ele aumentou 30%. E depois, em maio, ele teve mais um reajuste. Então, vamos lá. Ele aumentou 30% de janeiro a abril. Então, por exemplo, em janeiro, eu não sei quanto que custava esse produto, mas em abril ele teve um aumento de 30%. Pessoal, quando ele aumentou 30%, significa, ó, o valor dele era 100% lá em janeiro. Quando ele aumentou 30%, significa que lá em abril ele estava com um valor de 130%, né? Ou seja, 30% a mais do que ele tinha lá em janeiro. Então, como é que eu represento esse 130%? Ó, 130%. Posso simplificar aqui esse zero, isso aqui é a mesma coisa que 1,3, tá, pessoal? Então, eu posso representar que aqui em abril ele valia 1,3 vezes o valor de janeiro, ou seja, 1,3x, tá? E em maio, aí ele passou a valer, ele teve um novo reajuste em maio e ele passou a valer 179,40, aqui, ó, 179,40. Mas ele me dá a informação que lá em abril ele estava valendo R$ 156, ou seja, depois dele sofrer esse aumento aqui, ó, né, eu tinha um valor aqui X, aí ele aumentou 30%, passou para 156, depois teve um novo aumento e foi para 179. E aí ele quer saber quantos por cento daqui, ó, de janeiro até maio, quantos por cento de aumento isso representou, né? Então, basta eu descobrir qual que é o valor que ele era lá em janeiro, para daí eu fazer a conta aqui para o 179. Então, vamos lá, ó. Pessoal,
É só eu igualar aqui, ó, 1,3x é igual a 156, ou seja, depois que eu peguei o valor original lá de janeiro, aumentei 30%, ele ficou igual a 156, tá? Então, mas o 156 já é com os 30% de aumento, então eu tenho que fazer assim, ó, 1,3x vezes 156. Para eu descobrir o valor do x, é só eu pegar o 156 e dividir por 1,3, tá? Para fazer essa divisãozinha, a gente faz assim, ó, 156 dividido por 1,3. Preciso igualar as casas decimais, então eu vou colocar uma casa decimal aqui, ó, porque o 1,3 tem uma casa, esse número também tem que ter. Depois eu tiro a vírgula e resolvo como se não tivesse vírgula. Então eu vou dividir agora 1560 por 13. Tá? Vai dar 1 aqui, né, que dá 13. Sobra 2, baixo o 6, vai dar 26 por 13, que dá exatamente 2. Aqui ficou o resto 0, só que eu ainda preciso baixar mais esse 0, então eu coloco um 0 aqui na frente. Ó. Então eu já descobri que o preço original aqui, ó, em janeiro, era de R$120, tá? Porque olha só, R$120 mais 30%, 30% de 120 é R$36, ó. Então mais R$36 foi para 156 e depois ele foi para 179. Agora eu preciso saber em porcentagem quanto que ele foi daqui para cá, ó, do 120 para o 179,40. Pessoal, vamos fazer aqui, ó. Vamos analisar as alternativas. Eu tenho essa alternativa aqui que é de 50%. Daí eu tenho duas que é com valor menor de 50% e duas que é com valor maior de 50%. Então vamos considerar que se ele tivesse aumentado 50%, para quanto que ele iria? 120. 50% de 120 é 60, né? É a metade. Então ele iria para quanto? Ele iria para R$180, né? Se ele tivesse aumentado 50%, ele iria para 180. E ele está me dizendo que foi para 179,40. Então, olha só, eu já elimino, eu já sei que não é 50, não é 50,5 e não é 60,5. É um valor menor do que 50%. E agora, é 49 ou é 49,5? Então, vamos lá, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó, 50% eu sei que é R$60. 1% vai ser quanto? Vai ser 1% de 120 aqui, ó, né? Vai ser 1,20. Então eu posso tirar aqui, ó, 50% menos 1% vai dar 49%. Só que se eu tirar 1,20 de 60, ó, se eu tirar 1,20 de 60, aqui vai dar 8. Aqui emprestou, né, ficou 9, aqui vai dar 8. Vai dar 58,80, né? 158, 58,80 com mais 120, ó, 120 mais 58,80 vai dar 178,80. Então não é, ele falou que é 179,40, né? Que na verdade é 0,5%, porque 0,5%, ó, se 1% é 1,20, 0,5% é 60 centavos, né? Então se tu tirar 60 centavos, ó, de 180, ó, menos 60 centavos, vai dar exatamente os 179,40, que é o aumento dele, né? Então eu estou tirando 0,5% aqui dos 50, né? Se ele tivesse aumentado 50%, o valor era 180. Aí eu tirei 0,5%, que é 60 centavos, deu 79,40. Então é exatamente 49,5%, tá? Então a resposta, esse reajuste de janeiro até maio foi de 49,5% a resposta final, tá?